Então, bem-vindos de volta, né? Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, ou madrugada, quem sabe, né? Você esteja assistindo na madrugada este vídeo. Então, nós daremos continuidade no vídeo de hoje sobre o módulo, né? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Vietnã. Dando, né, continuidade à nossa empreitada intelectual e espero que todos estejam, né, bem e seguros, com muita saúde. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cuba, né? Cuba. Eu gostaria que você visualizasse no seu material de dados, ou que você pesquisasse, né, sobre o território de Cuba. Cuba hoje é um dos poucos países de economia socialista no mundo, você sabia? Este país apresenta questões de grande discussão e repercussão nos moldes, né, entre os modelos capitalistas e socialistas, principalmente em relação às nações americanas. Cuba é um país da América Central insular, a maior das ilhas do Caribe. Diferente dos demais países da América, Cuba hoje é um dos países mais intrigantes em relação às questões socioeconômicas. Por quê? A gente vai ver. Mesmo com a assinatura do Tratado de Paris pela Espanha, dando a independência a Cuba e o território de Porto Rico aos Estados Unidos, o país ainda ficou sob jurisdição política dos Estados Unidos, né? País que auxiliou na independência de Cuba. Com a independência de Cuba, com a independência espanhola, em 1902, o país manteve sua economia colonial baseada na exportação de açúcar, pois o governo estadunidense mantinha o controle da economia do país. O ponto de maior agitação social foi nos anos de 1940 e 1950, durante o período do presidente Fulgêncio Batista, que, aliciado ao poderio, impôs diversas regulamentações na economia, abrindo mais o mercado para o capital estadunidense. A insatisfação populacional foi gigantesca, pois o desemprego estava em alta e os americanos utilizavam a ilha como um ponto turístico e de prostituição, também de tráfico de drogas e armas. Então, Cuba, né, essa ilha, a maior ilha, né, do Caribe, no final da década de 1950, deu-se início à Revolução Cubana, né, que foi encabeçada por quem? Por Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz, que foi um político e revolucionário que governou a República, de Cuba como primeiro-ministro de 1959 a 1976 e depois como presidente de 1976 até 2008. Então, no final da década de 1950, deu-se início à Revolução Cubana, encabeçada por Fidel Castro. 1950, hein? A Revolução Armada iniciou-se no litoral sul da ilha, a Sierra Maestra, que era um ponto estratégico para obstruir o crescimento do exército cubano. Durante a revolta, o movimento ganhou o apoio popular e em 1º de janeiro de 1959, o governo de Batista foi deposto. Após a Revolução, o movimento tomou frentes socialistas e aproximou sua estrutura governamental e econômica à Alemanha Oriental e à URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estavam inseridos no contexto da Guerra Fria. Isso fez com que o país fosse afastado da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e criar uma frente anti-estadunidense na América. Os Estados Unidos da América impuseram um bloqueio econômico à ilha e vigiaram
os portos cubanos. Antes disso, os Estados Unidos invadiram Cuba pela Baía dos Porcos, sem obter êxito, com a ajuda de exilados cubanos. No contexto da Guerra Fria, em 1962, a URSS incentivou a instalação de mísseis na ilha de Cuba, fazendo com que os Estados Unidos mobilizassem seu poderio militar sobre os portos cubanos para impedir a transação. Esse episódio ficou conhecido por Crise dos Mísseis Cubanos. A Revolução Cubana concedeu a reforma agrária e a estatização dos bens públicos, como a habitação, transporte, saúde e educação. Quando se fala de estatização dos bens públicos, é que o poder público ele vai tomar conta da gerência e administração direta, né, destes assuntos: educação, transporte, saúde, segurança, tá? Habitação. Mesmo possuindo uma economia subdesenvolvida e tendo um embargo econômico que durou por anos, iniciado pelos Estados Unidos, né, a infraestrutura cubana é invejável para muitos países desenvolvidos. Com mais de 5 décadas de governo castrista, né, a infraestrutura social, como educação e saúde, tem servido castrista porque de Fidel Castro, né? Então, com mais de 5 décadas do governo de Fidel Castro, a infraestrutura social como educação e saúde tem servido como exemplo para o mundo todo. A ditadura de Fidel Castro, posteriormente sucedida pelo seu irmão Raul Castro, né, manteve uma constituição fechada e voltada para um sistema comunista, e com alguns pontos de democracia. O cerco dos Estados Unidos e a baixa popularidade do mercado internacional cubano fizeram com que a indústria e a agricultura cubana não se desenvolvessem e que a economia de Cuba ainda dependesse da exportação açucareira e de tabaco. Os charutos cubanos, né, os famosos charutos cubanos, né? Contudo, isso porque eu falei de tabaco. Aí, tabaco, cigarro, charuto. Contudo, os níveis sociais de Cuba são muito positivos, pois conseguiram erradicar o analfabetismo em algumas doenças, como a malária, a febre amarela, e também conseguiu reduzir a mortalidade infantil, que, entre outras, essas são doenças típicas de países de baixa industrialização, né? Entretanto, o país é acusado de vários crimes contra os direitos humanos, como a falta de informação, falta de informações governamentais e de discriminação a homossexuais e a religiosos, além das diversas prisões arbitrárias a jornalistas e a desertores do sistema socialista. Com o fim da União Soviética, lá no ano de 1991, a condição econômica de Cuba ficou muito delicada, pois o país perdeu seu principal aliado e mantenedor da economia cubana. Devido a esse fator, Fidel concedeu uma liberdade econômica que desenvolveu o turismo e a exportação de tecnologia hospitalar e civil, além de deixar empresas de telecomunicações e de petróleo explorarem o mercado cubano, amenizando as disparidades entre os países da América. Tá? E vamos ver agora a abertura política de Cuba, né? Que após 49 anos de liderança no país, o Fidel Castro anunciou a renúncia à presidência e ao seu cargo de comandante do Partido Comunista, passando seus poderes ao irmão Raul Castro. A nova direção, queridos, do país fez com que a abertura política e econômica do país acelerasse, uma vez que Raul Castro
tem tendências mais liberais do que a do seu irmão Fidel, né? Contudo, segundo o próprio governo, o país não passa por uma regressão ao capitalismo, mas sim uma atualização do socialismo praticado na ilha. Então, o governo cubano, ele não gosta de ser taxado, né? Ah, eu vou regredir a economia para o sistema capitalista. Não. Eles dizem que o que está ocorrendo na abertura política é uma atualização do sistema socialista que é praticado na ilha. Ok? Basicamente, devido ao embargo econômico dos Estados Unidos, o país não tem direito a crédito a órgãos como o FMI e a Banco Mundial, né, que são instituições internacionais que fazem o empréstimo, né, de valores para que as economias dê um up, né, na economia do país, os investimentos ocorram. E Cuba sobrevive aos acordos econômicos que tem com a Venezuela, com o Brasil e outros países da América Latina e Europa. Além disso, grande parte da produção da ilha necessita de importação de insumos estadunidenses, sendo que estes, né, não compra nada de Cuba, só vende, né? Nesse embargo econômico, Cuba fica impedida de comprar qualquer produto de outro país que não seja os Estados Unidos. É necessário que tenha acima de 10% de insumos norte-americanos nos seus produtos. A principal reforma política no país foram as eleições gerais em fevereiro de 2013, que levou cerca de 90% do eleitorado às urnas. É um número alto para um país onde o voto não é obrigatório, hein? Ainda com apenas um partido, o Partido Comunista, foram eleitos 612 deputados para a Assembleia Nacional do Poder Popular e 1.269 delegados para as 15 assembleias provinciais, que são os estados do país, né? O interessante é que os delegados, eles podem ser eleitos mesmo sem se filiar a um partido. Logo, qualquer cidadão cubano pode se eleger. O processo eleitoral teve reformas com Raul Castro, onde o presidente é eleito pelos delegados e tem mandato de 5 anos, com direito apenas de uma única reeleição. O processo eleitoral de Cuba se assemelha muito com o da Alemanha. E veremos a Venezuela.